Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos praticamente encerrando o Sermão do Monte, mais 4 ou 5 mensagens, nós estaremos encerrando o Sermão do Monte. Hoje eu quero vos falar acerca da bondade de Deus, que se encontra no capítulo 7, versículo 7, estarei lendo até o versículo 12, mas provavelmente hoje eu estarei comentando somente os 3 primeiros versículos, que são versículos 7, 8 e 9. Ou estarei comentando somente o versículo 7 e 8. Não sei. Vamos ver. A palavra do Senhor diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque este é a lei e os profetas. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, de poder, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Estou me preparando, Pai, para ministrar a mensagem de hoje, falando sobre pedir, sobre procurar, sobre bater. A tua palavra diz pedir, pedir e dar-se-vos-á. A sua palavra diz: buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Ó Deus, então me dê, Senhor, uma direção para trazer esta mensagem, oriunda, ó Pai, do teu coração, ao coração desse teu filho, que tem buscado, Senhor, um revestimento, uma unção, uma porção gloriosa do teu infinito amor. Este meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, nós podemos perceber aqui que sempre Jesus traz algo, mostrando algo negativo antes de trazer algo positivo. Primeiro, o Senhor Jesus diz que não deveríamos julgar. Estava tratando acerca de assunto referente à humanidade do ser humano. Agora o Senhor Jesus vem com algo referente à benevolência de Deus, falando sobre a nossa petição, sobre apresentarmos perante Deus a nossa petição. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Amados e diletos irmãos, em outra palavra o Senhor está dizendo: peça e lhe será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta se será aberta. Quero vos dizer, amados, que parece natural que Jesus tenha passado do assunto referente ao relacionamento com os seres humanos para com o relacionamento com o nosso Pai Celestial. Principalmente porque o nosso dever cristão para com Ele, a qual o Senhor diz: não julgá-los e não lançar pérola aos porcos,
e inclusive ser prestativo sem ser hipócrita. É por demais difícil sem a graça divina. Se nós não temos a graça divina dentro de nós, é difícil, amado, colocar em prática o ensino do Senhor Jesus, que Ele diz que não devemos julgar, que não devemos lançar as pérolas aos porcos, que não devemos agir hipocritamente, porque a nossa tendência é voltada à hipocrisia, a nossa tendência é voltada à carnalidade, a nossa tendência é voltada ao pecado. E esta passagem não é a primeira instrução sobre a oração aqui trazido no Sermão da Montanha. Jesus já nos advertiu contra a hipocrisia dos fariseus, sobre o formalismo dos gentios, ou seja, dos povos pagãos, e também nos deu o exemplo, o modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Agora, entretanto, o Senhor Jesus traz algo que é algo de incentivo, é algo positivo para a oração, para orar, dando-nos algumas grandes promessas de sua graça, pois nada é melhor para nós levar a oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos e de que inclusive obteremos a resposta para a nossa súplica, para o nosso clamor. Jesus procura imprimir suas promessas em nossa mente, a memória que muitas vezes precisa ser incentivada por várias repetições. Muitas vezes você precisa analisar profundamente várias e várias vezes um determinado assunto para que esse assunto venha a fixar em sua mente. Então o Senhor Jesus começa com golpes do martelo da repetição da sua própria palavra. Primeiro, sobre as suas promessas, na qual ele fala diretamente para cada um de nós, dizendo: pedi, buscai, batei. Talvez, amado, tenha sido deliberadamente esse assunto trazido pelo Senhor Jesus logo após falar sobre o não julgamento. Então esse assunto vem colocado em escala ascendente de insistência. Existe algo em grego, na própria palavra grega, que dá duas formas imperativas desse próprio verbo. A primeira é o imperativo conhecido pelo aoristo, que pronuncia uma ordem definida e limitada. Veja bem, feche a porta, por exemplo, seria o imperativo aoristo. Mas também existe o aristo presente, que dá o caráter de continuidade à ordem que se repete, como se fosse dito: feche sempre as portas. Os imperativos que aparecem aqui estão no presente. O seu significado, portanto, é: peçam sempre e sigam pedindo. Procure sempre e siga procurando. Bata sempre e siga batendo. Todos os três verbos demonstram a persistência com a qual devemos fazer o nosso pedido, os nossos pedidos diante de Deus. Devemos apresentar diante de Deus os nossos pedidos
com insistência, com persistência. Jesus nos diz que devemos persistir na oração. Diz que não devemos desanimar. E é evidente que nisto resiste a prova da nossa própria sinceridade para com Deus. Queremos realmente o que estamos pedindo? É algo de tal natureza que podemos voltar a levá-lo uma outra vez ao trono da graça divina. Um exemplo disso é uma mãe preocupada pelo filho que está muitas vezes envolvido com drogas. Ela chega diante de Deus, ora a Deus, apresenta o seu pedido a Deus, mas o filho continua a utilizar as drogas, mas ela quer a libertação do seu filho, então ela retorna ao trono da graça e bate novamente diante do trono da graça, apresentando novamente o seu pedido perante o trono da graça. Hoje, antes de eu gravar o pedacinho do Maná dos Céus, ontem uma irmã já havia pedido uma oração para mim, pedindo que apresentasse o seu pedido diante do trono da graça. E eu prometi a ela que estaria orando por ela. Hoje, antes de gravar a oração, ela voltou a relembrar o seu pedido para mim. Eu estava preparando para orar na coletividade. Estava preparando para apresentar o pedido desta irmã na oração do entardecer. Mas quando eu vi que ela estava movida pela fé, eu orei no privado dela. Eu não tenho costume de orar muitas vezes no privado das pessoas. Mas devido à persistência desta irmã, eu vi que ela estava movida pela fé. Então apresentei o pedido dela diante do trono da graça, orando no privado desta serva. Então é isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando que muitas vezes nós somos impulsionados a bater se estamos movidos pela fé. Ele diz, peça sempre, siga pedindo. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Queremos realmente o que estamos pedindo? Se queremos, é algo de tal natureza que podemos voltar a levá-lo uma outra vez ao trono da graça divina. Porque a prova do valor de qualquer desejo sempre será se posso pedir a Deus por ele em oração. Já aconteceu comigo, amados, que antes muitas vezes de eu orar por alguém, eu consulto ao Espírito Santo de Deus e pergunto ao Espírito Santo, eu posso apresentar este pedido diante do trono da graça? Porque muitas vezes, amados, o pedido ele não é conforme a vontade de Deus. Ele não está conforme o querer de Deus. Então, queremos realmente o que estamos pedindo? Ou será que estamos apresentando algo que não seria de bom para nós? Posso pedir a Deus aquilo que realmente está segundo a vontade dEle? Em oração, Jesus estabelece esta passagem. Ele mostra algo que soa de uma forma dupla realidade de que Deus sempre responderá a nossas orações à sua maneira. Em sabedoria e amor é que devemos levar antes a presença de Deus uma vida de fé. Devemos ter uma vida de oração que demonstre a validez das coisas pelas quais pedimos. Aquilo que parece muitas vezes ser bom para nós pode ser que não é a vontade de Deus. Então devemos apresentar a Deus, movido pela fé, e colocar à luz da palavra de Deus se o nosso pedido tem validade, se aquilo que queremos realmente é algo
que foi movido de dentro do nosso coração por meio da sinceridade ao pedi-las. Precisamos, amados irmãos, examinar, pois, antes de tudo, a tríplice exortação que o Senhor Jesus traz para nós. Em seguida, vem a promessa que ele diz, que acompanha a exaltação, que demonstra que a nossa obediência ao mandamento não será debalde. A forma mais simples do mandamento ele diz, peça. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Então ele diz, peça. Pedir implica humildade. Pedir implica ser humilde, ser consciente, ter a consciência de que realmente necessitamos de algo que estamos pedindo. Aqui nós vemos, amados irmãos, um verbo usado com referência a uma petição de que devemos dirigir muitas vezes nós somos aqueles seres inferiores, então nos dirigimos a um ser superior, que é o Pai. Pedir também pressupõe a fé num Deus pessoal com quem o homem pode manter a comunhão. É aquela fé pessoal de que realmente nós temos a comunhão com o nosso Criador. Quando pedimos, esperamos uma resposta. Daí isso implica a fé num Deus que pode responder e que responderá mesmo, ou seja, fé num Deus que é Pai de todas as coisas. Deus sempre irá, todas as orações, amados, ele sempre será respondida por Deus. Ainda que você muitas vezes não leve anos muitas vezes para receber algo que você está apresentando, movido pela fé, mas sempre a resposta de Deus virá. E no momento oportuno, no momento certo, amado. É importante não confundir o que Jesus está dizendo com o estabelecimento de condições que, se cumprida, levarão Deus a nos responder. Jesus não está dizendo que se você pedir com fervor suficiente e se for bastante persistente, Deus responderá a sua oração. Ele simplesmente está dizendo que quando sentirmos uma necessidade tão intensa que nos leve ao Senhor repetidas vezes, não devemos nos sentir desencorajados. É isso que o Senhor Jesus está falando. Você muitas vezes, você apresenta a Deus o seu pedido, mas parece que Deus não respondeu esse pedido. Mas você tem a necessidade de voltar ao trono da graça. E quantas vezes for necessário, você volta à presença de Deus e chega e repete seu pedido. Você não está anulando o seu pedido, porque você está sendo movido pela fé. Quando você apresenta perante Deus em oração, em adoração. Agora, quando você apresenta uma causa, numa campanha de oração. Por exemplo, um exemplo disso, existem pessoas que chegam e pedem uma oração. Presbítero Gregório, ora para mim pela uma porta de emprego. E eu convido esse irmão a fazer uma campanha de oração. E esse irmão, em vez de fazer uma campanha de oração comigo, ele não quer pagar o sacrifício de entrar em oração comigo. Ele vai lá e pede para outro intercessor. Ele retira de mim. Eu muitas vezes estou orando, estou pagando preço, estou jejuando muitas vezes por esse irmão, mas o irmão ele não quer pagar o seu preço, ele não quer orar comigo, então ele pega esse pedido que ele apresentou a mim e leva para outro intercessor, então ele anula a minha oração e Deus não irá ouvir esta oração, porque este irmão ele realmente não está interessado
ele não está interessado naquilo que realmente ele está apresentando perante Deus. Existem muitas vezes momentos que precisamos pagar o preço, amados. Eu muitas vezes, quando entro em oração por uma determinada causa, eu jejuo, eu pago preço por vidas que muitas vezes não estão interessados naquilo que estão buscando. Muitas vezes eles querem a bênção, mas não querem pagar o preço pelo sacrifício, muitas vezes sacrificar algo em favor da sua própria bênção, abrir mão de algo que muitas vezes está atrapalhando, impedindo a sua bênção, e muitas vezes ele quer ser abençoado. É isso que Jesus está trazendo para nós. Jesus, portanto, diz que devemos persistir na oração. Diz que não devemos desanimar. É evidente que nisto resiste a prova de nossa sinceridade. Veja bem, Jesus estabelece nessa passagem, portanto, que devemos buscar algo que parece ser inatingível para nós, que aqui precisamos estar pedindo, a quais pedimos, não estamos muitas vezes invalidando quando persistimos na presença de Deus. Isso exige a nossa sinceridade ao pedir. Examinamos, pois, antes de tudo, amado. O Senhor Jesus disse: peça, 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 disse o Senhor Jesus. Peça, bata, busque, peça, diz o Senhor Jesus. Pedi, dar-se-vos-á. Batei e encontrarei. Né? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Então, tudo está envolvido nesse pedido, amado. É importante não confundir o que Jesus está dizendo. Quando ele diz, busque, buscar é pedir e também agir, inclui a petição fervorosa. Porém, isso não só é suficiente. Uma pessoa deve ser ativa em seu empenho para obter a satisfação da sua necessidade. Por exemplo, um servo de Deus, um cristão, não deve simplesmente orar por um profundo conhecimento da Bíblia, mas deve igualmente pesquisar, estudar, meditar diligentemente nas Escrituras. Você não terá um conhecimento da palavra de Deus. Não adianta você ficar orando: Senhor, me dê a sabedoria da tua palavra, me dê o conhecimento da tua palavra, se você não decide que vai se dedicar a esta palavra e que vai pesquisar a palavra de Deus, que vai meditar na palavra de Deus, que vai analisar a palavra de Deus, que vai buscar a compreensão exata da palavra de Deus. O Senhor, Ele não vai trazer algo que você não analisou. O Espírito Santo só usa aquilo que está armazenado dentro da tua própria mente. Então, você precisa diligentemente analisar, pesquisar a Escritura. Isso está escrito no livro de João, capítulo 5, verso 39, inclusive em Atos do Apóstolo, capítulo 19, versículo 11. Assistir, inclusive, participar dos cultos, assistir às reuniões dentro das igrejas, onde está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E, acima de tudo, se esforçar por viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Não adianta você querer receber algo de Deus, ser impactado, ser usado por Deus, se você não busca uma vida de santidade, se busca viver em harmonia com a vontade de Deus. Isso está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, onde a palavra de Deus diz assim, eu vou ler por isso, irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta você chamar simplesmente o Senhor, Ele é o Senhor da minha alma, mas não fazer a vontade dEle. Você precisa fazer a vontade dEle, fazer a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus? É que você seja fiel,
João capítulo 7, versículo 17, traz esse assunto à tona também. Buscar um nível mais profundo de oração do que apenas pedir, amados. Tem pessoas que só pedem quando as lutas surgem, quando as dificuldades surgem, só ora quando está passando pela prova. Você tem que ter uma vida diária de oração, buscar um nível mais profundo de oração do que apenas ficar pedindo a oração. Muitas vezes você até acredita que o pastor tem a unção e só vive se alimentando da oração do pastor. Você mesmo nunca entrou na presença de Deus em oração para determinar a sua cura, para determinar a sua bênção, para determinar a libertação. Muitas vezes você vive correndo atrás de profeta, vive correndo atrás de profecia. Meu irmão, ora por mim, vê o que Deus vai mostrar para você a respeito da minha vida, a respeito daquilo que está acontecendo no meu lar. Mas você já sabe o que está acontecendo no seu lar. Você sabe que o seu lar está sendo alvo de ataque do inimigo. Então é momento de você usar a fé. Se o seu filho está envolvido com droga, é porque ele foi laçado por um espírito de vício. Se seu filho está vivendo no mundo da prostituição, é porque ele foi laçado por um espírito de pombagira, por um espírito de concupiscência, de lascívia. Então é o momento de você usar a autoridade que o Senhor te deu e entrar em oração. E ao entrar em oração, agora você vai usar a autoridade e vai repreender o maligno que está atuando na vida do seu filho, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua família, o que seja, qual seja o problema. É isso que você precisa ter um nível profundo de oração, do que apenas ficar pedindo. Às vezes podemos estar em dúvida ou inseguro quanto ao pedir, e precisamos primeiro buscar a vontade de Deus antes de sabermos o que pedir. Porém, Deus fez uma previsão para nós mesmos nesse tempo, nessas lutas que muitas vezes passamos, como está escrito, na qual o apóstolo Paulo traz para nós, dizendo: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, e aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, versos 26 e 27. Então o Espírito Santo intercede por mim, intercede por você, conforme a vontade de Deus. E o Senhor Jesus passa a dizer que devemos bater na porta dos céus, bater na porta da graça. Ele diz: bater é a mesma coisa que pedir, amado. E também agir, é perseverar, é persistir. O adorador bate repetidas vezes até que a porta se abre. Entretanto, na realidade, a perseverança já está explícita nos 3 imperativos, uma vez que todos estão no tempo presente. Porém, o que é explícito para os 2 primeiros é também explícito. Aquele que está implícito, no caso, nos 2 primeiros assuntos do Senhor Jesus, ele está explícito no último, na qual diz: visto que a própria ideia de bater, biblicamente falando, já inclui a perseverança. Perseverar. A perseverança daquele adorador, daquele servo do Senhor que adora a Deus. Ele está passando luta, está passando por provações, está passando por tribulações, mas ele continua perseverando, batendo na porta dos céus, por meio da adoração contínua, do meio de adorar a Deus. Estou passando verdadeira luta, mas sigo te adorando, Deus. A minha alma te glorifica, a minha alma te exalta, Pai, pois sei que nesta tempestade, logo após passar esta tempestade, meu Deus, as lutas cessarão, as bonanças virão. Estou passando por um deserto espiritual, Pai. Está doendo. Estou sentindo a minha alma atribulada. Estou sofrendo.
mas eu sei que a alegria virá ao findar esta luta, ao findar esta tribulação, ao findar este deserto. Estou, Senhor, sentindo que estou prestes a desfalecer, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. O adorador continua batendo a porta do palácio do reino, até que o rei, que ao mesmo tempo é o Pai Celestial, abra a porta e supra tudo quanto muitas vezes carecemos, quanto muitas vezes necessitamos. Esse é uma vida de servo de Deus, que adora a Deus, que se dedica a Deus, que clama e suplica pela misericórdia de Deus. Ainda que você esteja passando por angústia, passando por tremenda, muitas vezes, enfermidade, o Jó, ele dizia: a minha carne, os meus ossos estão apodrecendo, mas eu continuo glorificando e exaltando a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se manifestará, e Ele virá e trará a sua graça em minha vida. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor vos ilumine e vos dê da sua paz. Que o Senhor conceda graça. Amanhã eu estarei falando sobre a promessa de Deus. Que Deus os abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.